Muito bem, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um privilégio. Já fui abençoado pela oração do pastor nessa manhã, pastor Anderson, e sou muito agradecido a Deus por isso. Todos nós precisamos de oração, todos nós dependemos de Deus, todos nós somos apenas pessoas frágeis pelas quais Jesus deu a sua vida. Eu escolhi uma mensagem para apresentar para vocês hoje. E o título dela é Não Tenha Medo. Eu acho que nós nunca estivemos numa época em que o receio, o medo, a aflição esteja tão ao nosso redor. Com tantas cenas de violência, crimes, guerras, sofrimento, situações na natureza, com tufões, furacões, o clima que está sem que a gente saiba que vai acontecer, não é? Esse ano de 2023 foi o ano mais frio, mais quente, aliás, de toda a história, não é? Estou falando de frio porque aqui nos Estados Unidos está frio agora. Nós levantamos aqui com um friozinho característicos dessa fase do ano, não é? Mas eu sei que aí no Brasil vocês estão enfrentando um calor imenso, temperaturas recordes, e isso virá para cá no próximo verão, com certeza. E tudo isso vai povoando a nossa mente com esse receio, esse medo. Nós já sabemos que muitas dessas coisas iriam acontecer. Nós vemos as profecias se cumprindo e vemos claramente cada detalhe das profecias se cumprindo. Nós estamos vivendo nos dias finais. Logicamente, não sabemos quanto tempo ainda nos resta aqui nessa terra, mas sabemos que esse tempo que nos resta vai ser um tempo difícil e cada ano mais difícil. Não está prometido para nós que a vida vai ficar mais fácil, pelo contrário, vai ficar mais difícil, mais desafiadora. E por isso o medo. O medo está ao nosso redor. Uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, aconteceu com o profeta Eliseu e o seu servo. A história conta no livro de Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, fala que ah, houve uma experiência diferente para Eliseu certa manhã. O contexto da história é que o rei da Síria queria fazer guerra contra Israel e queria, de certa forma, capturar o rei de Israel. Mas toda vez que o rei da Síria planejava uma ação militar, Eliseu dizia para o rei de Israel: não vá para aquele lugar, porque o rei da Síria está com seu acampamento lá. E o rei de Israel tomava as providências para a sua proteção e, finalmente, nunca deu certo o plano do rei da Síria de capturar o rei de Israel. Então o rei da Síria ficou muito irado e chamou os seus colaboradores e disse: quem de vocês está me traindo? Porque todas as vezes que nós fazemos um plano, esse plano não dá certo, porque o rei de Israel ele toma uma atitude evasiva que nós não estávamos planejando, não estávamos imaginando que ele iria fazer. Então um dos servos do rei da Síria, um dos seus ministros, disse: olha, Israel tem uma arma secreta e essa arma secreta não é um armamento bélico, mas é uma pessoa. Seu nome é Eliseu. Ele consegue saber o que se passa aqui nesse palácio, inclusive aquilo que o rei conversa no seu quarto. O profeta Eliseu sabe de tudo. Então o rei da Síria pensou: bom, nós temos que prender este homem, já que ele sabe de tudo, ele está, de certa forma, impedindo os nossos planos, vamos enviar uma tropa para lá. Onde ele está? Ele está em Dotã. Então o rei da Síria mandou um regimento lá para Dotã e cercou o bairro, vamos dizer, em que Eliseu estava morando. E na manhã seguinte, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ele foi para fora da casa e ele viu então uma tropa
imensa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. E ele exclamou: Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? E o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles, ou do que eles. E Eliseu orou. E ele disse: Abre, Senhor, os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz e esse moço viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Que interessante neste conflito entre o bem e o mal, quando os nossos olhos espirituais podem ser abertos. Em primeiro lugar, nós vemos que não estamos sozinhos. Aparentemente cercados por todo tipo de ameaças, cercados por todo tipo de problemas, mas com a fé nós podemos ver que são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Que história maravilhosa essa, que revela esse pano de fundo. Ellen White diz que se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos esses anjos de Deus ao nosso redor, conduzindo a nossa vida. A palavra medo é uma palavra que está sempre diante de nós. O Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 976, falando sobre este episódio de Eliseu e o seu servo e os sírios, ele diz que o mais fraco filho de Deus, aparentemente sozinho e abandonado, nunca precisa temer o poder que o inimigo enviar contra ele. Com Deus ao seu lado, ele será maior que as mais fortes hostes do mal. Com Deus ao seu lado, ele será mais forte que as hostes do mal, maior e mais forte. Existem 366 versículos na Bíblia que dizem não temas ou não tenha medo. Interessante que alguém comentou, Lloyd ouviu, ele comentou que existe um versículo por dia, inclusive, para os anos bissextos, né? 2024 será um ano bissexto, e lá você vai poder encontrar, se você começar em janeiro, procurando um texto falando não tenha medo, por dia você vai encontrar 366 versos. Deus planejando que nós precisaríamos dessas mensagens afirmativas de que Ele está conosco e nós não devemos ter medo. Existem dois tipos de medo: o medo que é positivo e o medo que é negativo. O medo negativo é aquele medo que paralisa, que impede uma reação, que destrói, que traz amargura e aflição a ponto de que você não tenha coragem para se levantar e agir. O medo positivo é aquele que você compreende a sua limitação, sua vulnerabilidade, mas é aquele que diz para você: você é frágil, mas Deus é forte. O medo positivo é aquele que diz para você: você não pode, mas Deus pode. O medo positivo diz: você é um só, mas Deus tem muitos ao seu lado para o ajudar. Então vejam a diferença do medo positivo e negativo. Todos nós sentimos medo. O medo é parte da nossa vida. Mas vamos deixar de lado o medo negativo que paralisa, que nos destrói, que impede que nós sigamos adiante. E vamos entender que o medo é algo positivo desde que nós busquemos a Deus e peçamos a Ele que esteja ao nosso redor. Ellen White diz que em cada dificuldade que nós tivermos, devemos ver nelas um chamado à oração. Olha que simples pensamento. Em cada dificuldade é um chamado. Você está passando problema, Deus está dizendo para você: olha, espera aí, vamos conversar. Você está com uma dificuldade muito grande, Deus está dizendo: olha, vem cá, vamos parar um pouquinho, vamos conversar. Fala aí o que você tem no seu coração. Abre o seu coração. Eu vou ouvir você. Então, cada dificuldade é uma oportunidade, é um chamado. É Deus dizendo: vem aqui comigo, fale comigo. Se você não quiser falar nada,
Não fale, apenas fique aqui comigo. Se você precisar chorar, você chora, mas você fica aqui comigo. Esse é o chamado da dificuldade. Quanto mais dificuldades temos, mais chamados ou convites a estar com Deus nós recebemos. Ellen White tem outro pensamento que eu amo. Esse pensamento está no livro A Verdade sobre os Anjos. Se você não leu esse livro ainda, eu recomendo. É um livro extraordinário. A Verdade sobre os Anjos, página 261 de Ellen White. Ela diz assim: uma palavra de oração a Jesus vai como uma seta para o trono divino, e anjos são enviados para o campo de batalha. Olha só que extraordinário pensamento. Uma palavra de oração viaja pelo universo, alcança o trono de Deus como uma seta, e Deus imediatamente envia os anjos dele. Você se lembra daquele episódio em Daniel capítulo 9 em que Daniel estava orando, desesperado, pedindo compreensão da visão que ele recebera, capítulo 7, 8. E Deus, enquanto Daniel orava, Deus disse para o anjo Gabriel: vai lá e fala e ajude Daniel a entender a oração. E quando Daniel ainda orava, o anjo veio e tocou no seu ombro e disse: eu estou aqui para te ajudar a compreender, porque você é muito amado por Deus. Vejam, Daniel orava e o anjo viajou pelo universo inteiro, numa velocidade extraordinária, porque o universo tem milhares e milhões de anos-luz a distância percorrida por esse anjo. Se fosse na velocidade da luz, demoraria milhares de anos. E você sabe, a velocidade da luz é tão fantástica que você pode dar a volta à Terra, dar 7 voltas ao redor da Terra em apenas um piscar de olhos. Você piscou o olho agora, significa que a luz deu 7 voltas ao redor da Terra. E mesmo que o anjo usasse esta velocidade, ele não chegaria a tempo aqui. Ele levaria anos, milhares de anos, para chegar aqui viajando nessa velocidade. Mas os anjos têm esse poder extraordinário que Deus deu a eles. Para quê? Para ministrar, para vir aqui nos socorrer quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em necessidade, mas principalmente em resposta a uma oração. Uma oração vai ao trono de Deus como uma seta e Deus envia os seus anjos ao campo de batalha. Não tenha medo. Vitor Hugo disse: há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma estará de joelhos. Que lindo! Não importa como você está, se você está num ônibus, num trem, no metrô, no avião, enfim, se você está trabalhando num escritório cheio de ruídos, gente conversando, se você está em conexão com Deus, você pode estar sentado, andando, correndo, mas a sua alma estará de joelhos. Que a nossa alma possa ficar de joelhos a maior parte do dia, e por que não o dia inteiro? Não tenha medo. Max Lucado escreveu: o poder de uma oração não está naquele que ora, mas naquele que a ouve. Não é bonito? Não está em você, não está nas minhas palavras bonitas que eu possa preparar, escrever. Há muita gente que não gosta de errar, então escreve as orações. Tudo isso está bom, está certo, mas o poder da oração não está em nossas palavras, mas está naquele que a ouve. Eu fico pensando quando nós passamos por essas grandes crises no mundo, né? Tantas crises. Logicamente, nós não cremos que uma crise como uma guerra, como está acontecendo na Ucrânia e também lá na região de Gaza, seja uma bênção, não. Mas há outros tipos de crises que podem ser uma bênção. Eu queria falar para aquele que está passando por alguma crise na vida. A crise pode ser uma bênção quando paramos de duvidar e começamos a crer. A crise pode ser uma bênção quando passamos das reclamações para as ações. A crise pode ser uma bênção quando permitimos que, nesta angústia da crise, nasça
a criatividade. A crise pode ser uma bênção quando entendemos que a missão é mais importante que o medo de cumprir a missão. E, finalmente, a crise é uma bênção quando aprendemos a depender mais de Deus. Essas são as lições que qualquer crise em nossa vida pode nos ensinar. Quando nós deixamos de duvidar e passamos a crer, quando nós paramos de reclamar e passamos a agir, quando nós permitimos que ideias criativas nasçam no meio da crise e quando nós entendemos que a missão é mais importante que o medo de cumprir essa missão e quando nós aprendemos a depender de Deus. E, finalmente, esse é o meu último pensamento de hoje. Eu quero ler o que Ellen White escreveu no livro Profetas e Reis, página 174. Ela diz assim: nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível. Olha o contraste. Desamparado, mas invencível, do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Você pode ter levantado hoje pensando você está desamparado, mas ao mesmo tempo que você sente isso, Deus está cochichando no seu ouvido: você é invencível. Desde que você confie inteiramente nele. Que esta grande lição, desse simples pensamento e desta mensagem bíblica, não tenha medo, possa acompanhar cada um de nós hoje e em cada dia da nossa vida. Vamos orar. Ó Pai, nós muitas vezes somos pegos na apreensão, na angústia, na ansiedade. Há tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Há tanta maldade, há tanto crime, há tanto problema, tantas enfermidades, tanto sofrimento. E tudo isso, Senhor, é como uma pesada carga que está sobre nós, sobre os nossos ombros, que muitas vezes nos tiram a alegria, o prazer, o otimismo, a fé. E é justamente nesses momentos em que nós carecemos de mais fé, é que nós precisamos de Ti. Mais confiança, para que saibamos que onde sentimos que estamos sós, na verdade jamais estaremos abandonados. Quando sentimos demasiadamente fracos, nós temos o Teu poder à nossa disposição. Abençoe a cada Teu filho nesta manhã, Tua filha, para que, compreendendo esta verdade, possamos ter os nossos olhos abertos e ver que no conflito entre o bem e o mal, as tuas hostes estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, nós estamos para te agradecer. Agradecer por mais uma semana que passou em nossa vida, Senhor. Pelas bênçãos recebidas, pela certeza de que tu estás ao nosso lado. Pelos medos, Senhor, que tivemos também. Com tanta calamidade acontecendo neste mundo, Senhor. Nós temos medo. Mas, Senhor, essa mensagem que o pastor Marrone trouxe para nós, Senhor, veio de encontro às nossas necessidades. Veio de encontro, Senhor, saber que nós temos um Deus a quem recorrer, um Deus a quem buscar, Senhor. Que bom saber disso. Pai, que essa mensagem esteja sempre ao nosso lado, sabendo que, Senhor, nas nossos medos desta vida, Senhor, nós temos um Deus a quem recorrer, um Deus que está nos ouvindo, Senhor, um Deus que está disposto a mandar um anjo ao nosso lado, para nos proteger, para nos dar força, para enfrentarmos este mundo, Senhor, que estamos passando. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pastor Marrone, pela Williane, Senhor, por trazer essa mensagem para nós. Que o Senhor abençoe este lar, Senhor. O Senhor abençoe esse pastor que leva essa mensagem ao mundo, Senhor. Que ele seja abençoado, que ele seja usado por Ti e que ele seja, Senhor, este arauto, Senhor, que corre ao mundo para levar a sua mensagem, a última mensagem, Senhor, nessa terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos, Senhor.
que nós possamos estar cada vez mais confiantes em Ti, Senhor. Obrigado por cada um daqui neste grupo de oração, que nós possamos estar sempre unidos, pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos, Senhor, vencer o dia a dia dessa vida. Não posso deixar, Senhor, de colocar os meus filhos, os nossos filhos aqui deste grupo, na Tua presença, Senhor, para que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo também e voltar a Ti antes que seja tarde demais. Que eles possam, Senhor, receber a bênção do Espírito Santo na vida deles, que incomode eles, Senhor, para que eles possam voltar. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos um feliz sábado na Tua companhia. Mais uma vez, muito obrigado pela mensagem que o pastor Almir trouxe para nós. Muito obrigado pela Roseli, que se disponibiliza a cada dia, Senhor, estar aqui conosco para gerenciar esse grupo. Muito obrigado também pelo pastor Anderson, que também tão bondosamente, Senhor, traz as mensagens para nós aqui também. Fica conosco, dando-nos um feliz sábado na Tua presença, na Tua casa de oração. É o que te peço, te agradeço, no doce sagrado nome de Jesus. Amém. Amém.